6º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, uma realização do Tribunal de Contas de Santa Catarina e Atricom. Muito bem, senhoras e senhores, nós iniciaremos agora o painel 2, que tem como tema Iniciativas Integradas dos Tribunais de Contas. E nós convidamos o conselheiro Ivan Leles Bonilha, do Tribunal de Contas do Paraná, para que venha presidir a mesa. Ivan, por favor, então, conselheiro Ivan, peço a gentileza que venha ao palco para que a gente dê início ao nosso segundo painel. Lembrando que esse painel tem como tema Iniciativas Integradas dos Tribunais de Contas. Nós vamos passar a palavra, então, ao nosso presidente da mesa, conselheiro Ivan Leles Bonilha, para que chame, então, os painelistas e dê sequência aos nossos trabalhos. Muito obrigada. Bom dia, eu tenho o prazer e a honra, e por deferência dos meus colegas Dado Xerém e o Fábio Nogueira, de presidir essa mesa com tão destacadas personalidades aí do controle externo. O primeiro deles que eu queria chamar aqui para vir à frente é o Sebastião Carlos Rana de Macedo, nosso colega conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Sebastião Rana está aí? O outro é o, aqui, autóctone, conselheiro Ardircélio Ferreira Júnior, nosso colega aqui do estado anfitrião. Autóctone não, né? Ele não é catarinense, ele é mineiro, né? Você é mineiro, né? Mineiro, pernambucano. Mineiro, pernambucano, enfim, é um... Pode sentar aí. E, por fim, Rômulo Miranda Alvim, que é auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Vai, senhor, tá bom? Bom, eventualmente, se o Rana estiver chegando daqui a pouco, a gente dá continuidade. Mas eu inicio dando a palavra ao meu colega à minha esquerda aqui, imediata, o Ardircélio, que é uma pessoa que tem se dedicado muito, e já de algum tempo, a estudar e a ter uma proficiência destacada na área do controle externo, é mestre aqui pela Federal de Santa Catarina, uma conceituada instituição de pós-graduação, além da graduação, e também está fazendo o doutorado. E é do quadro de conselheiros substitutos, que assumiu o de conselheiro e, portanto, vai falar sobre esse tema do nosso painel, que é Iniciativas Integradas dos Tribunais de Contas. Tem a palavra, Ardircélio. Obrigado, presidente Bonilha. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar de uma maneira especial os meus colegas de mesa, o auditor Rômulo. O conselheiro Rana deve estar em deslocamento, ele fez o maior esforço em estar presente aqui hoje. Ele estava na Inglaterra até ontem e está em deslocamento. Não sei se ele vai conseguir chegar em tempo. Gostaria de cumprimentar também a organização do evento, agradecer o convite que me foi feito, e eu faço na pessoa do presidente Luiz Eduardo Xerém, que se esforçou pessoalmente para a concretização deste encontro aqui em Florianópolis. Ontem, em seu discurso de abertura, ele lembrou que o último encontro realizado aqui na cidade foi em 1981. Então, eu abro a apresentação com a materialização dessa memória, desse encontro realizado naquela época. Pois bem, o objetivo desse painel é apresentar o estado da arte de algumas iniciativas de integração dos tribunais de contas promovidas pela Atricom. Uma delas é o ODP, acho que todos conhecem, é uma iniciativa da CGU, né? É uma unidade de produção de informações estratégicas
voltadas a ações de prevenção da corrupção e do mau uso do dinheiro público. Ela é fundamentada em 2 pilares. O primeiro deles é produzir informações para a tomada de decisões por parte da unidade de controle. No caso, a CGU, e no caso dessa grande rede que se formou, a rede ODP, por parte dos tribunais de contas e também dos controles internos estaduais e municipais. O outro pilar, no qual ele está baseado, é o apoio à boa e regular gestão, o apoio ao gestor. Naquelas iniciativas em que não se necessita atuação mais direta do controle interno ou externo. Pois bem, o ODP-TC é um desmembramento dessa rede que foi formada entre o sistema de controle externo e os controles internos. O ODP-TCE Santa Catarina é a unidade operacional aqui na nossa casa. Bom, aí um painel, nesse slide, nós temos a rede ODP com seus objetivos. Esse projeto ele começou de uma maneira um tanto quanto despretensiosa. No nosso Tribunal de Contas, nós havíamos acabado de implementar, na gestão do presidente, do então presidente conselheiro Luiz Roberto Herbes, a nossa unidade de inteligência, que é o núcleo de informações estratégicas da nossa casa. Isso foi mais ou menos no ano de 2015, né? E numa dos eventos de capacitação do nosso pessoal, nós promovemos uma palestra da CGU para o nosso público interno, em função da boa relação que o nosso pessoal tinha e ainda tem com a CGU, nos foi oferecido a metodologia do ODP. Pois bem, o auditor fiscal Nilson Zanato, que é o atual coordenador do núcleo, ele me procurou e, quando o conselheiro Herbes implementou essa unidade na nossa casa, ele vinculou a supervisão dessa unidade à vice-presidência. Portanto, ficou sob a minha supervisão. Pois bem, então o Nilson me procurou e falou: Arcélio, a CGU nos ofereceu essa metodologia, como nós estamos implementando a nossa unidade recentemente, acho que seria uma grande oportunidade da gente já partir com esse trabalho de inteligência, com a metodologia já pronta, uma metodologia testada e aprovada com sucesso pela CGU, que foi premiada em todo o Brasil, e nos foi oferecido essa oportunidade. Eu concordei com o Nilson, falei que era uma excelente oportunidade, levei, então, essa proposta para o presidente Herbes, ele de pronto abraçou e deu todo apoio, e nós começamos a atuar em parceria com a CGU. E, na época, o diretor de projetos, o Gilson Libório, que até ontem deu uma palestra no evento paralelo aqui do Infocontas, juntamente com o gerente de projetos, Luciano Altoé, eles me perguntaram, Arcélio, qual que é a tua ideia? Você gostaria de fazer esse projeto, da gente concretizar esse projeto só no TCE de Santa Catarina, ou, de repente, a gente poderia replicar para os demais tribunais de contas que estivessem interessados? E a minha ideia era justamente fazer essa replicação, porque, da mesma forma como a adoção desse projeto foi muito boa para o nosso tribunal, poderia ser também para os demais tribunais de contas. Só que essa replicação eu não teria como fazer atuando isoladamente no Tribunal de Contas. Então, eu telefonei para o então presidente da Tricom, conselheiro Valdeci Pascoal, que estava aqui presente, a quem eu aproveito para cumprimentar, e marquei uma reunião com ele em Recife, ele e toda a equipe dele. Aí está a foto da nossa reunião, Valdeci. Aí temos aí a competente equipe dele, o Williams Brandão, que está aqui participando do evento, o Ricardo, que era da equipe, e o Rômulo também. Então, apresentei a ideia. O Valdeci, na época, ele já vislumbrou que esse projeto dialogaria com outros projetos que a Tricom já estava dando andamento. Um deles era o Infocontas, né, e o outro, dados abertos, por exemplo. Então, o Valdeci abraçou de pronto o projeto, né, e nós, a partir disso, marcamos uma audiência com o ministro da CGU, que nos recebeu em Brasília. Né, foi uma conversa muito boa, e dessa conversa saiu essa parceria.
da CGU com os tribunais de contas do Brasil. E na conversa ficou muito claro que, tanto para os tribunais de contas como para a CGU, o sistema de controle externo e os controles internos, essa integração era uma iniciativa estratégica. São parceiros estratégicos, então tivemos todo o apoio nesse processo. Acho que um dos aspectos a destacar nessas iniciativas da Tricom é que ela muito deixou de ser uma entidade focada meramente no interesse de classe de seus associados, interesses corporativos. Ela atua já há algum tempo, né, com o foco no interesse institucional, interesses republicanos, visando o aprimoramento de todos aqueles que fazem parte do sistema de controle externo brasileiro. E isso vem cada vez mais sendo enfatizado pela Tricom. Nós temos aí o marco de medição de desempenho, enfim, as resoluções. Ontem nós aprovamos mais resoluções que dão diretrizes e norte para todos os tribunais de contas. A Tricom, com isso, ela faz um pouco o papel de um órgão de accountability vertical, que nós não temos, diferentemente do que ocorre com o Judiciário Brasileiro ou o Ministério Público, que tem o CNJ, o CNMP. O sistema de controle externo brasileiro ainda não tem esse órgão, que seria o CNTC, que é uma das bandeiras da Tricom, e seria muito salutar que ele fosse implementado. Mas, de qualquer forma, enquanto não existe esse órgão, a Tricom ela vem suprindo um pouco essa lacuna, obviamente sem o poder coercitivo que detém um órgão de accountability vertical, mas dando diretrizes, sugerindo, debatendo, ela consegue, com isso, atuar para promover o aprimoramento desses órgãos. Pois bem, e aqui na página da Tricom, então, nós viabilizamos esse projeto, né, fizemos vários seminários de expansão dessa rede, fizemos seminários regionais, Rio de Janeiro, Recife, Campo Grande, Florianópolis. A partir desses seminários foram apresentados o cronograma de implantação desse projeto, e, a partir deles, então, foram feitas ondas de adesões. Tivemos uma primeira grande onda de adesões, e depois tivemos uma segunda, e, atualmente, estamos tendo, nesse segundo semestre, uma terceira e menor onda de adesão. E aqui a gente traz algumas notícias, né, sobre a evolução desse projeto. Esses são os novos integrantes da rede ODP. Vocês vejam que nós temos aí a adesão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o município, ou seja, os controles internos do Rio, Salvador, Distrito Federal e Estado do Piauí, e que se somam já àqueles que aderiram nas outras ondas. Bom, um seminário a partir dessa rede que foi formada. Então, nós temos o intercâmbio de metodologia, de know-how, de base de dados, né, de tecnologia da informação. A rede ODP, assim como as unidades de inteligência, elas atuam lançando mão maciçamente de uso intensivo de ferramentas de tecnologia da informação, Big Data, cruzamento de dados, né? Há uma tendência de uso cada vez mais crescente de inteligência artificial, automação, enfim, recursos que a tecnologia, enfim, nos proporciona. Então, tivemos esse seminário recente de compras governamentais. Os nossos servidores eles têm participado, assim como os servidores dos ODPs de todo o Brasil. E, através desse projeto, nós temos várias trilhas, né, de auditoria, de análise de gastos públicos. Essas trilhas elas não são estáticas, elas são dinâmicas, e o interessante dela é que, nesse ambiente compartilhado e de integração, todos podem contribuir para a definição dessas trilhas, melhorias, definição de temas. Hoje, nós temos já o planejamento estratégico dessa rede para o ano de 2018 e 2022. Ele foi objeto de amplo debate entre todos os participantes da rede. Fizemos videoconferências para poder encaminhar esses projetos e encontros presenciais.
E aqui estão alguns dos objetivos estratégicos e iniciativas adotadas nesse planejamento da rede. Ampliar a rede ODP. Um desses objetivos é a existência de um portal da rede, que é um ambiente de compartilhamento de dados. Então, isso efetivamente já foi concretizado. Nós lançamos recentemente esse portal. Ele está sendo hospedado pela Secretaria de Estado da Fazenda, aqui, ou seja, o ODP Santa Catarina, que é a unidade do controle interno do Estado, né, com todo o apoio do CIASC, que lança a mão do sistema Boa Vista. Então, nesse ambiente, além do compartilhamento de dados e trilhas, há também troca de informação e cruzamento de dados, com toda a segurança, criptografia, enfim. Houve um lançamento desse portal no nosso TCE, neste ano. O evento contou com a participação de integrantes da rede de todo o Brasil. E aí algumas informações sobre esse projeto, a rede ODP e seus objetivos. Hoje, a rede ela pode ser mais ou menos retratada dessa forma. Nós temos aí ODP estadual, temos 13 controles internos estaduais, temos no âmbito dos tribunais de contas, veja, nós temos mais de 20 tribunais de contas, TCE 19, TCM 2 TCMs que integram a rede, além do Ministério Público Estadual. É uma rede que ela só tende a crescer e ela será tanto melhor quanto maior for a participação e adesão dos tribunais de contas ou dos órgãos de controle interno. O que a gente se depara, algumas resistências que tem, é que alguns tribunais de contas entendem que estão em nível mais avançado de operação de suas unidades de inteligência, mas a gente sempre reforça que esses que estão num nível mais avançado, eles podem se juntar à rede e contribuir para o aprimoramento de todos, né, e além do compartilhamento de dados. Um outro aspecto positivo do projeto ODP foi que ele terminou incentivando alguns tribunais de contas a implementarem a sua unidade de informações estratégicas, algo que não havia nessas unidades. Então, a gente sentiu que, com a adesão, eles foram obrigados, pelo cronograma do projeto, a criar essas unidades, dotar essas unidades de recursos humanos e materiais, e, com isso, terminou contribuindo para o aprimoramento de um outro projeto da Tricom, que é o Infocontas. Recentemente, também, nós tivemos, e já estou concluindo, presidente Bonilha, nós firmamos um convênio com a Controladoria Geral do Estado de Goiás, para que eles nos fornecessem um sistema de gerenciamento de trilhas de auditoria. Era um sistema que eles já tinham, por meio do qual, naquele segundo pilar de apoio à gestão, em que não se necessita, propriamente dito, uma atuação mais efetiva ou direta do controle externo, ele notifica o gestor de uma irregularidade e acompanha que providências foram adotadas com relação àquela irregularidade apontada. Caso não tenha sido adotada nenhuma providência ou tenha sido adotada de maneira não satisfatória, aí sim aciona-se as unidades de controle externo, ou melhor, de controle interno da CGE. E, nesse caso, esse sistema foi disponibilizado gratuitamente para os integrantes da rede. Nosso tribunal já vem utilizando ele de maneira experimental com relação a 5 municípios aqui de Santa Catarina e tem sido muito exitoso. E nós estamos até cogitando a utilização de algo parecido na nossa ouvidoria. Mas isso é um projeto mais para o futuro. E aí está o SGTA, que é esse sistema de gerenciamento de trilhas. Enfim, era essa apresentação que eu gostaria de trazer para vocês, dando pé da atual situação desse projeto. E agradeço a todos pela atenção. Eu agradeço o colega Dircélio e a atenta e zelosa assessoria aqui do Congresso. Me avisou que o conselheiro Hanna não terá condições de chegar. O avião
que ele atrasou e não vai pousar a tempo aí dele conseguir participar, pelo menos, desse painel. Aliás, sobre atrasos e antecipações, eu queria até me justificar, muito embora já tenham sido avisados. Ontem eu me atrasei, eu vim de carro de Curitiba. Há alguns meses já não há voos diretos Curitiba-Florianópolis, muito embora sejam só 260 quilômetros, mas são 260 quilômetros na BR-101, que faz com que, volta e meia, a gente seja surpreendido com atrasos que não são de pequena quantidade. E, no caso do atraso de ontem, eu vou ter que falar para vocês. Começou a ter um tráfego só em meia pista durante vários quilômetros, com cones, e a hora que a gente chegou no motivo do atraso, ou de se estar trafegando só em meia pista, eu falei, deve ter explodido algum caminhão, um acidente grave. Não, estava uma equipe de manutenção da concessionária jateando a mureta divisória das duas pistas da BR-101 às 5 da tarde de uma quarta-feira. E pior do que isso, a Polícia Rodoviária Federal dando cobertura, como se lá fosse uma coisa mais importante do mundo, uma parada cívica, alguma coisa assim. E se fez um engarrafamento, um transtorno para milhares de carros e, muito mais importante que isso, de caminhões que transportam aí até perecíveis. Bom, enfim, uma falta total de bom senso. Aliás, Adircélio, aproveitando o tema do nosso painel, que é iniciativas integradas dos tribunais de contas, e usando de um bom senso, que é condição e qualidade necessária a qualquer homem, sobretudo aos homens públicos e gestores. Aliás, eu tenho um tio, irmão de meu pai, que eu considero o melhor exemplo, o exemplo mais perfeito e acabado de magistrado que eu conheço. Fez carreira na magistratura de São Paulo, foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo por 2 vezes, foi presidente do TRE, corregedor da Justiça, corregedor do TRE, e ele dizia que, para se aferir a vocação de um magistrado, deveríamos sopesar ou ponderar a respeito do bom senso que esse magistrado tem. É uma coisa muito difícil de se medir, aliás, é uma questão que sempre é debatida quando se questiona concursos públicos, né? Você saber da vocação ou não de determinado concorrente para aquele cargo que irá exercer. Mas, enfim, falando em bom senso, esse é o instrumento que eu procuro utilizar para atuar à frente do Instituto Rui Barbosa. E tenho que confessar, tenho sido muito feliz ao encontrar colegas, companheiros que representam os tribunais de contas, que fazem parte do controle externo e que representam as nossas entidades corporativas, como a Tricom, a Abracom, a Auticom, pessoas convencidas, como eu, e até entusiasmadas da necessidade de nos integrarmos, da necessidade de que nós procuremos desenvolver atividades convergentes e sabedores de que hoje o panorama não é o ideal, Adircélio, mas essa predisposição que eu encontro nos meus colegas, cada vez que os encontro e nós tratamos de assuntos da nossa classe, da nossa atividade, me deixa absolutamente entusiasmado. E eu quero aqui fazer até um preito de gratidão ao Valdecir Pascoal, que foi presidente da Tricom. Valdecir, você é um benfeitor para o controle externo. Não é, rainha? Ele merece um percurso... Isso é uma corrida de revezamento, né, Valdecir? A gente vai entregando o bastão,
torcendo para quem a gente entrega o bastão tenha maior velocidade e precisão do que a gente nesse caminhar, né? Então, eu me sinto muito à vontade aqui e acho que esse painel, Iniciativas Integradas dos Tribunais de Contas, são iniciativas integradas do controle externo. Estava aqui ainda há pouco o ministro Bruno Dantas, todo cuidadoso, medindo e tentando provocar um pensar coletivo do controle externo para que ele possa cada vez mais se fortalecer. Aliás, uma classe se fortalece a partir do momento que sabe valorizar as suas qualidades. E valorizando, sobretudo, as suas qualidades, irá, com certeza, minorar, se não fazer desaparecer as suas chagas. E eu ainda há pouco falava com o Tiers Montebello, aqui no café, esse verdadeiro eixo agregador do controle externo, que é o Tiers, e disse a ele, na conversa, me lembrando de um discurso. Eu gosto muito de ler biografia. Eu sou um leitor até compulsivo de biografias. E Roosevelt, único presidente americano eleito 4 vezes para o cargo de presidente dos Estados Unidos, ele foi eleito em 32, 36, 40 e 44. Sendo que na reeleição de 44, ele assume em janeiro de 45 e acaba falecendo por complicações da poliomielite, que ele era portador, já em abril, poucos meses depois. O Franklin Delano Roosevelt, no último discurso de posse dele, que foi em janeiro de 45, ali, vendo a data, já tínhamos tido armistício com a Alemanha. Não havia ainda o Japão sido derrotado. O Japão acaba sendo derrotado em agosto do ano de 45, depois das bombas atômicas. Mas já havia o armistício dos alemães. E ele, para apresentar como principal motivo para a vitória dos aliados frente aos alemães no palco de guerra da Europa, atribui ao relacionamento próximo de confiança e lealdade que tinham ele, Winston Churchill, da Inglaterra, e Joseph Stalin, da Rússia. Ele chega a citar, num determinado momento, que houve uma convenção dos aliados em Teherã, em que ele naturalmente iria ficar hospedado na embaixada da Inglaterra, do Reino Unido. E ele pede para mudar e liga para o Stalin para ver se ele não podia ficar hospedado na embaixada da União Soviética, como forma de mostrar, até pela facilidade da língua, que ele queria uma proximidade maior com os russos. Ele atribui o sucesso dos aliados à integração que houve. E usa, no seu discurso, cita um filósofo grego chamado Emerson, que diz que a melhor forma de se ter um amigo é resolver ser um. Que é motivo que faz com que nós participamos das nossas instituições, sempre com um sentimento agregador e de construirmos algo juntos, né, para a nossa classe, para o controle externo, para o nosso país. E aproveitando, então, e passo a palavra ao Rômulo, que também nos brindará aí com a sua explanação. Obrigado, conselheiro Bonilha. Gostaria aqui de agradecer, muito obrigado, conselheiro Bonilha, conselheiro Adicélio, parabéns pela sua apresentação. Queria agradecer também ao conselheiro Dado Xerém pelo convite aqui para palestrar no evento. Agradecer ao conselheiro Hanna, que não pôde estar presente, e ao Márcio Marinô, que é o nosso coordenador da Infocontas também, coordenador técnico da Infocontas, por toda a ajuda que me deu na apresentação. Eu preferi falar dali e pedir licença da mesa. Bom,
Boa tarde, bom dia a todos. Minha palestra vai ser bem breve, apenas 12 slides. Começar falar aqui sobre a rede Infocontas, dentro desse contexto, né, de integração, inovação, a busca pela eficiência dos tribunais de contas e a prevenção. Esse painel está bem, vamos dizer assim, mostrando as iniciativas práticas que os tribunais têm tentado adotar para rumo a esse caminho. A rede Infocontas, ela surge num contexto 2011, 2012, 2013, onde os tribunais se reuniram e queriam trazer um aprimoramento para a atividade de controle externo. Então, tivemos a reunião em Campo Grande, em Vitória, em Belém, e ali foi definido essa necessidade dos tribunais aprimorarem a sua atuação, mostrarem o seu valor. Então, em 2013, foi firmado um acordo de cooperação com a coordenação da Tricom, a junção do IRB e os tribunais de contas de diversos estados, para formar a rede Infocontas. Essa rede Infocontas, hoje, ela é o quê? Ela é a união das unidades de informações estratégicas dos tribunais de contas do Brasil. Esse acordo acabou em 2018 agora e foi renovado por mais um período. E nessa rede, então, funcionam as unidades de informação estratégica. Quem são as unidades de informação estratégica? São os núcleos de inteligência dentro dos tribunais de contas. Eles são criados com a principal finalidade de produzir conhecimento para apoiar a tomada de decisão. Então, como é que eles fazem isso? Pela obtenção de dados e informação qualificada. Então, esse adjetivo qualificado é muito importante. A gente precisa não só trabalhar a informação, mas verificar a qualidade daquela informação que a gente está passando para frente para suportar a tomada de decisão. E o grande objetivo dessas unidades é, com essa obtenção de informação qualificada, suportar, né, a tomada de decisão de forma que haja um aumento da efetividade das ações de controle externo, haja um aprimoramento da atuação dos tribunais de contas. Então, falando um pouco da inteligência, da atividade de inteligência, o que é essa atividade de inteligência dentro do contexto controle externo? Ela é a atividade de inteligência, a gente foi beber na fonte, temos buscado capacitação com a BIM, com o Exército Brasileiro, e a atividade de inteligência ela se define em dois grandes ramos, no ramo da inteligência e o ramo da contra-inteligência. Dentro do controle externo, a inteligência é isso, é a produção de conhecimento para suportar a tomada de decisão. E a contra-inteligência, para a gente, seria a proteção desse conhecimento produzido. Em termos práticos, por exemplo, da unidade de informações estratégicas, é a competência para classificação de documentos e pode parecer pequeno, mas o acesso restrito ao setor. Isso também é uma ação de contra-inteligência, porque a ideia, o caminho a se buscar é o compartilhamento de provas, é o trato com informações sensíveis, e esse setor tem que ter um cuidado especial, né, no trato, no recebimento e no encaminhamento dessas informações. A atividade de inteligência ela trabalha com fontes internas e fontes externas. No controle externo, as fontes internas seriam os nossos sistemas, seriam as nossas bases de dados do próprio tribunal, e as equipes de auditoria são fontes internas importantes, colegas, aquela famosa rádio corredor. Então, a gente está buscando informação nas fontes internas que estiverem disponíveis. Temos também as fontes externas. Então, são sistemas, as bases de dados externas ao tribunal, e temos também, por que não, redes de informantes, denunciantes também podem estar presentes. Então, são uma porta de entrada, ou seja, são unidades treinadas para receber esse tipo de informação e dar o encaminhamento adequado, e tentar dar um suporte ao gestor do tribunal, a quem esteja lá no comando da unidade de auditoria, ou mesmo a equipe de auditoria, em que decisões tomar, que rumos tomar, de acordo com as informações que a gente tem. A atividade de inteligência também se destaca fortemente, né, se distingue fortemente pelo emprego de técnicas próprias, de técnicas que a gente chama especiais. A gente colocou aqui ações de busca. Essas ações de busca não é para confundir com a busca e a apreensão. Na verdade, a inteligência ela trabalha com a coleta e com a busca. A coleta é aquele dado que está disponível.
Então, são as fontes abertas, os dados abertos, são também os sistemas onde a gente tem um acesso mais restrito, mas aquele dado está disponível para as pessoas, e são os sistemas. Então, esses dados são importantes para montar a informação qualificada, para suportar a tomada de decisão, mas a gente vai além. A atividade de inteligência busca, então a gente usa esse termo busca, o dado negado. É aquele dado que não está nos processos, é o dado que não está nas bases de dados, é o dado que não está nos sistemas. Um exemplo muito claro disso, para ficar bem concreto, um dado negado é um caso de uma empresa com laranja. Então, a inteligência pode buscar quem é o real proprietário daquela empresa. No processo, nas bases de dados, no sistema, aparece um sócio. Mas, por trás daquilo ali, a gente pode tentar descobrir que quem está por trás da empresa, na verdade, é um gestor público. Então, é uma figura que, às vezes, está numa tomada de decisão e que não deveria estar contratando com o próprio Estado, havendo algum favorecimento, algum tipo de favorecimento ilícito. Um outro caso de busca são empresas, então, que no processo estão lá prestando serviço, nos sistemas da Receita Federal, da Junta Comercial, elas têm lá os seus sócios, estão devidamente registradas, têm um endereço, mas essa empresa ela só existe no papel. Então, a informação, a busca do dado negado é qual empresa que existe efetivamente? Essa empresa que o Estado está contratando, ela existe ou ela é uma empresa de fachada? Então, esse é o dado negado, é nisso que a inteligência tenta contribuir para o controle externo, de forma a ser mais assertivo nas suas atuações, ou seja, aumentar a efetividade, fazer mais com menos, a questão da eficiência também. Então, qual que é o objetivo da atividade de inteligência? É justamente o aumento da efetividade, o aprimoramento da gestão dos tribunais de contas. A gente coloca aí eficiência, eficácia, efetividade, a economicidade, atuar com mais tempestividade, isso tudo também está dentro da atividade de inteligência, onde a gente fala que é uma coisa que está sempre sendo ponderada. A melhor informação possível no tempo mais adequado. A gente tem sempre uma preocupação também com a questão da oportunidade. Não adianta a informação perfeita, mas que chega num tempo depois do que deveria. E também não adianta a informação muito rápida, mas ainda não muito bem trabalhada e, às vezes, trazendo equívocos. Em suma, para decidir bem, é preciso ter informações qualificadas. Então, se a gente decide sem qualquer informação, a chance de erro ela é muito alta. Mas pode ainda ser pior quando a gente decide com base em informações erradas. Então, certamente, ou muito provavelmente, a decisão tomada em informações erradas, ela será equivocada, ela vai seguir um rumo que não deveria. É isso que a atividade de inteligência atua fortemente. E aí, quais são esses processos decisórios que a unidade de informação estratégica, né, e em grande parte a rede Infocontas, ela tenta uniformizar essa atuação? Que processos decisórios a unidade de informações estratégicas pode ajudar dentro do controle externo? Então, a gente tem quem fiscalizar, como a gente escolhe o jurisdicionado que será fiscalizado nesse exercício, ou agora num plano anual de auditorias, ou eventualmente dentro de uma auditoria, qual contrato, qual vai ser o objeto de controle, qual contrato deve ser fiscalizado, ou eventualmente quais contratos de qual empresa devem ser fiscalizados, ou determinada área de governo que está sob uma influência ou um ataque de alguma organização criminosa, como a gente viu dentro das palestras de ontem também, na área restrita. As organizações criminosas são pessoas que se reúnem para tentar obter vantagens. Existe uma definição formal em lei e elas atuam dentro do Estado também. Existe um braço, muitas vezes estatal, dessas organizações. E isso pode e deve ser objeto de controle pelos tribunais de contas. Por que fiscalizar? Então, qual a relevância, a materialidade ou risco daquilo que o tribunal tem fiscalizado? Dentro desse aspecto também é interessante trazer essas questões de matriz de risco. Nisso, a iniciativa do ODP-TC também pode contribuir bastante. A atuação por risco do tribunal ela nos ajuda não só a definir aquilo que é importante ser fiscalizado, mas também, às vezes, a descartar aquilo que, dentro da nossa capacidade, não pode ser fiscalizado. Então, chegam denúncias, às vezes chegam representações que dentro daquela primeira olhada são importantes, mas os nossos recursos são limitados. E aí, como decidir que determinada denúncia a gente vai alocar pessoal para resolver ou para investigar mais, ou não vai alocar pessoal, sendo que, quando chega uma denúncia,
tende a ter aquela grande importância, aquele trato especial pelo Tribunal de Contas. Então, essas ferramentas de análise de risco podem ser bastante importantes para o gestor que toma a decisão e falar, olha, nós recebemos essa denúncia, mas dentro dos nossos fatores de risco, a nossa equipe está alocada para atividades que trazem maior retorno para o tribunal e a gente não pode dar encaminhamento, ou dizer assim, um aprofundamento no trato dessa denúncia. Então, a gente vai reencaminhar ela para outro órgão, para parceiros, ou dar algum tipo de encaminhamento. Mas a gente não alocaria um recurso para o tratamento daquela denúncia, porque dentro da nossa atuação de risco, algo mais objetivado e não simplesmente, né, ad hoc, de expertise de quem decide, deixar aquilo de lado e depois, eventualmente, ser questionado. Então, trazer realmente balizas para essa tomada de decisão. Por fim, né, como fiscalizar, quais procedimentos de auditoria a gente vai adotar e também a questão da quando fiscalizar. A gente tem a atuação do tribunal por excelência a posteriori. A gente tem tentado trazer essa atuação mais possível para o controle concomitante, mas também com olhos no controle a priori. Então, a gente ter um controle da despesa antes dela acontecer, acompanhar as despesas enquanto estão acontecendo, e isso, as ferramentas de TI, essas técnicas de análise de dados são fundamentais, o domínio dessas técnicas, para a gente conseguir modernizar essa atuação também dos tribunais, mas também com olho na atuação a priori, ou seja, a gente tentar, com os padrões que a gente já percebeu do passado, com o cenário que a gente consegue ler, conseguir atuar efetivamente, bloquear problemas antes que eles venham a se efetivar. Como a rede vem funcionando atualmente? Ela funciona sempre balizada pelo acordo de cooperação e por um regimento interno que foi aprovado por deliberação da Tricom, então a gente sempre está com o olho nessas duas balizas normativas, mas a gente também tem gostaria de destacar o intercâmbio, né, de dados e conhecimentos. Essa é a parte fundamental da rede. Ou seja, a gente troca informações, a gente troca experiências entre os tribunais. Naturalmente, a gente tem tribunais que estão mais avançados, já estão há mais tempo nessa atividade, outros tribunais começando agora, e a nossa busca é justamente a uniformização e a expansão dessa atuação de inteligência dentro do controle externo. A gente usa site da Infocontas para alguns comunicados oficiais e meios de TI hoje disponíveis, são e-mails, rede, grupo de WhatsApp, claro, mas sempre tomando um cuidado para observar um protocolo de troca de informações quando elas forem sensíveis. Esses meios mais abertos são mais para a gente trazer informações sobre resultados de atuação, ou, às vezes, trazer informações sobre cursos, eventos que estão em curso. Quando a troca de informações é mais sensível, nós devemos seguir protocolos, sempre preocupados com a segurança e, claro, combater o vazamento dessas informações, desse conhecimento. Temos ainda uma importante solução hoje a nosso dispor, que é a base do TCU, o LabContas. O TCU tem um laboratório onde tem uma série de bases de dados disponíveis. Esses dados são acessados pelas unidades de informações estratégicas, também pelo acordo de cooperação. E a rede Infocontas ela também define anualmente projetos estratégicos para serem atuados. Aqui eu falo rapidamente, nos slides seguintes eu detalho um pouquinho mais, a implantação do laboratório de informações estratégicas e um protocolo mínimo de intercâmbio para intercâmbio de informações. É justamente esse cuidado que eu expliquei para os senhores na troca desse conhecimento sensível. E também a rede atua muito fortemente nessa integração, ou seja, na promoção da cooperação interinstitucional entre os tribunais de contas e entre tribunais de contas e outros órgãos da administração pública. Bom, o plano de metas, apenas para conhecimento dos senhores, eu falo rapidamente, de 2018, previu algumas ações. Uma das primeiras ações, que dentro dessas são três grandes ações. Dessa primeira ação, que é fomentar, apoiar a implantação de unidades de informações estratégicas, a gente tem a capacitação de agentes dessas unidades. E essa capacitação, como eu falei anteriormente também, ela tenta beber na fonte da doutrina de inteligência. Então, a gente tem possibilidade de ter aulas com pessoas da ABIN, com agentes da ABIN, e também com o Exército Brasileiro, lá na Escola de Inteligência do Exército Brasileiro. A Tricom tem conseguido vagas para auditores do Tribunais de Contas participarem do curso
que é dado lá pelo Exército Brasileiro na ESIMEX, a Escola Superior de Inteligência lá do Exército. Na segunda linha, de viabilizar a infraestrutura necessária para o cumprimento dos objetivos da rede, a gente tem esse projeto de implantação do Laboratório de Informações Estratégicas. Seria um projeto para complementar e fortalecer essas iniciativas de trabalho com dados, trazendo para a Infocontas um ambiente comum, onde todos os membros da Infocontas teriam acesso a todas as bases de dados que ali naquele ambiente estão disponíveis, e aí viabilizando e facilitando, né, o trabalho em conjunto dos tribunais e eventuais trocas de informações, compartilhamento de trilhas, também bem dentro da iniciativa aí apresentada pelo conselheiro Adicélio, do ODPTC, que também é um braço fundamental esse trabalho com dados dentro da rede. Temos ainda essa validação, acesso e disponibilização de bases de dados, viabilizar essa busca por bases de dados para os tribunais de contas. Quem trabalha com isso sabe a dificuldade que é a gente contatar órgãos jurisdicionados, ou às vezes órgãos que não estão sob nossa jurisdição, para tentar trazer as bases de dados e disponibilizá-las aos nossos auditores, para que pelo menos aquele dado que a administração pública, em geral, já tenha conhecimento, também seja do domínio do Tribunal de Contas. É muito ruim quando, eventualmente, um Tribunal de Contas não sabe quem são os servidores públicos do seu Estado. O tribunal não sabe, de antemão, de pronto, quais são os contratos do Estado que estão em vigentes, os contratos que estão assinados, que estão produzindo efeitos. Essas informações estão em bases de dados, muitas vezes em bases de dados locais, dos estados, da própria União, mas nem sempre a gente vê uma facilidade de obtenção desses dados pelos tribunais de contas. As unidades de informação estratégica, elas atuam muito fortemente nessa busca de dados, às vezes junto com a TI, às vezes de forma independente, mas buscando trazer esses dados para o controle externo. E o laboratório pode ser um bom instrumento de repositório dessas informações, e a atuação buscasse uma atuação em conjunto, e não uma reinvenção da roda em cada unidade, em cada tribunal, onde cada um tem um esforço para buscar as mesmas bases que outros tribunais já tiveram esforço para buscá-las. Na terceira iniciativa do plano de metas da Infocontas para esse ano, a gente teve implantar procedimentos padrões de comunicação, realizar oficinas de compartilhamento de boas práticas. E isso aí está em que contexto? É justamente nesse contexto de integração e de tentar puxar, de tentar alavancar as unidades de informações estratégicas que ainda estão começando ou que ainda não têm toda essa expertise das unidades mais antigas, de que a gente uniformize essa atuação dentro da rede. Então, essas metas aqui, elas trabalham muito dentro dessa integração e dessa uniformização de atuação dentro da rede Infocontas. E trazendo assim, destacando os resultados que podem ser obtidos com essa atuação em rede dos tribunais, a gente tem visto operações muito bem sucedidas em alguns estados, atuando fortemente com esse viés de inteligência e de integração com outros órgãos. Então, temos exemplo aqui. Esse caso é um caso bem típico da atuação do TCU, do Lab Contas, e também com apoio da Infocontas, onde os tribunais de contas do país inteiro se reúnem numa auditoria coordenada para verificar a acumulação de cargos públicos e, eventualmente, a respeito ao teto. A gente tem um exemplo aqui do TCE de Pernambuco, o município de Gravatal. O TCE Pernambuco também atua fortemente em parceria com a rede de controle, a Polícia Civil, o Ministério Público. Temos o Tribunal de Contas do Espírito Santo também atuando resultados com essa atuação. Tribunal de Contas do Piauí, também com a rede de controle muito forte, atuando a parceria de tribunais de contas, Ministério Público, Polícia Civil. O Tribunal de Contas, ele dentro dessas redes de controle, ele tem a oportunidade de mostrar o seu valor à sociedade. Ele realmente, o conhecimento, né, a qualidade do corpo técnico dos tribunais de contas, onde tem uma multidisciplinariedade, que às vezes a gente não consegue, é mais difícil de encontrar no Ministério Público, na Polícia Civil, mais voltado à formação jurídica. No Tribunal de Contas, essa especialidade em avaliar licitações, avaliar contratos públicos das mais diversas frentes, dos mais diversos assuntos, colabora e contribui fortemente para essas investigações. E o Tribunal de Contas ele tem que mostrar o seu valor. Esse é o contexto, né, que a gente coloca, essa necessidade de aprimoramento, a necessidade de mostrar valor à sociedade do seu trabalho. Bom, era isso, pessoal. Agradeço. Eu gostaria aqui de registrar, o Sebastião Carlos Rana é o nosso conselheiro responsável pela Infocontas, o Márcio Marinô, nosso coordenador técnico,
e eu me sinto muito honrado de ter sido convidado para essa responsabilidade de passar um pouquinho para vocês do que é essa rede Infocontas, o que é essa atividade de inteligência dentro do controle externo. Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns. Bom, como vocês viram, intervenções absolutamente pontuais e agregadoras de conhecimento. E a propósito do termo conhecimento, eu me recordo que já no distante ano de 1996, eu fui aluno em São Paulo, na PUC, do professor Paulo de Barros Carvalho, numa disciplina, muito embora o Paulo de Barros Carvalho seja um professor notório pelas suas obras do direito tributário, ele é o coordenador e o professor-chefe da disciplina, de uma disciplina que ele mesmo criou na pós-graduação da PUC de São Paulo, que é a lógica jurídica. Aliás, o motivo da criação dessa disciplina é propagar o pensamento de um pernambucano, Lorival Villanova, que é, sem dúvida nenhuma, o maior nome na área da filosofia do direito, da teoria geral do direito, o maior nome brasileiro, a ponto de ser o único brasileiro citado na bibliografia da teoria pura do direito de Hans Kelsen. O Lorival Villanova ele começa a elaborar os estudos mais ou menos pela década de 40, que é quando Kelsen começa a construir a teoria pura do direito. Então, eu fiz todo esse introito para dizer o seguinte, a propósito da sua apresentação, da sua brilhante apresentação, Rômulo, para dizer que os tribunais de contas devem ser orientados pelo signo do conhecimento, e o conhecimento nada mais é do que uma soma entre informação e reflexão. De nada adiantará os tribunais de contas serem verdadeiros depósitos de informações, de dados a respeito de municípios, de empresas, da administração direta e indireta, se não conseguir duas coisas: transformar esses dados num bem acabado e estruturado estudo para avaliar a correção e a otimização do emprego dos recursos públicos. E, em segundo lugar, mas não menos importante, ter essas conclusões técnicas vertidas para uma linguagem que possa ilustrar a sociedade a respeito do seu trabalho e, muito mais importante que isso, do trabalho do próprio gestor público. De modo que isso é um esforço que todos nós temos, né? Temos o compromisso com isso de transformar toda essa nossa estrutura numa atividade que resulte nessa revelação, né, para a sociedade, para quem julga, para quem decide, a respeito do acerto dos atos de gestão pública. Muito obrigado pela participação de vocês e nós nos encontramos aqui no próximo painel. Obrigado. Muito obrigado ao conselheiro Ivan Leles Bonilha, que está presenteando também os painelistas com o nosso livro sobre a gastronomia de Santa Catarina, agradecendo a participação no nosso 6º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Nós daremos sequência imediatamente à nossa próxima atividade, uma palestra. Muito obrigada aos nossos painelistas. Acompanhe nossa cobertura também pelo site do TCE, Twitter e WhatsApp 48 991 13 2308.